Boa noite, pessoal. Então, conforme prometido aí na nossa última aula, essa videoaula hoje é para a gente fazer exercícios sobre SN1 e SN2. Então, eu vou fazer aqui junto com vocês os exercícios de SN1 e SN2 para as reações de substituição em aletos, tá? Então, já funciona também como uma revisão antes da gente avançar para a próxima etapa, que são as reações de eliminação, certo? Então, lembrando que reação de substituição SN1 é aquela que é um mecanismo que tem como intermediário o carbocátion, e a SN2 é aquela que tem por aproximação. E aí a gente estudou a influência do nucleófilo, a influência do grupo abandonador, a influência do solvente, né, a competição entre reações SN1 e SN2. E tudo isso vai ficar bem resumido nesses exercícios que eu separei para a gente discutir aqui na aula de hoje, ok? Então, vamos começar aqui com uns exercícios. A gente tem aqui nesse exercício número 1, ele pede para a gente discutir como que os fatores afetam essas reações. O primeiro fator para a gente discutir é a estrutura do aleto de alquila, o efeito estereoquímico. Vamos estudar isso então, a estrutura do aleto de alquila? Vamos revisar isso? Gente, o aleto de alquila, né, a gente viu reações desses aletos. Então, eu vou representar o X aqui como sendo o halogênio, pode ser o cloro, bromo, iodo, flúor, né? E aqui, então, a gente tem o aleto, né, a estrutura desse aleto. Se a gente pegar, então, a estrutura desse aleto e colocar aqui nessa estrutura os hidrogênios, a gente tem um aleto de metilo, certo? Trocar um hidrogênio por um grupo, por uma cadeia carbônica, a gente tem um aleto primário, certo? Aleto primário, aleto secundário e o aleto terciário. Então, são basicamente esses aletos aqui que a gente está trabalhando com eles, né? E falta, então, a gente discutir a questão, então, da reatividade para cada tipo de reação. A gente viu que para reações do tipo SN1, a reatividade vai ser o seguinte: o aleto terciário é o mais estável. Por que ele é o mais estável? Porque quando abandona o halogênio, forma um carbocátion terciário, que é o mais estável possível. Então, o aleto terciário é mais estável do que para os aletos secundários, certo? Que também é mais estável que o aleto primário. Mais reativo vai ser o aleto primário e, por fim, o aleto de metila. Qual que é a explicação para isso, então? Porque formam intermediários mais estáveis. Então, o carbocátion terciário é mais estável que o secundário. O primário praticamente não ocorre, né? Então, a gente exclui o aleto primário e o aleto de metila dessa fila, certo? E agora vamos discutir, então, a estrutura do aleto frente às reações SN2. Para reações SN2, como é um mecanismo por aproximação, a gente entende que quanto menos protegido tiver o carbono, como menos grupos volumosos estiver ligado a esse carbono que vai sofrer o ataque dorsal, mais rápida é a reação. E aí o hidrogênio, por ser um átomo, menor átomo que a gente tem aí, né, nesses grupos que a gente está estudando, entre hidrogênio e carbono, entre cadeias carbônicas, ele vai deixar o carbono mais suscetível ao ataque, né? Esses hidrogênios, esses 3 hidrogênios deixam o carbono mais suscetível ao ataque. Então, pelo fato do hidrogênio proteger pouco esse carbono, nas reações SN2, os aletos de metila são mais reativos do que os aletos primários. Primário tem um grupo protegendo esse carbono, e os aletos primários são mais reativos do que os aletos secundários. E os secundários mais reativos que os aletos terciários. Certo? Então, aleto terciário, ele é tão protegido,
esses grupos carbônicos aqui protegem tão bem esse carbono que a aproximação do nucleófilo fica comprometida. São grupos volumosos protegendo frente a esse ataque dorsal. Então, para aleto terciário, a gente praticamente não considera essa reação, certo? E aí, então, sobrou o quê? Se for um aleto de metilo, ele vai ocorrer a reação preferencialmente SN2. Aleto primário, SN2. Aleto terciário, SN1. E o aleto secundário é aquela questão, né? Vai ser uma disputa de SN1 com SN2. Lembrando que o SN1, a viabilidade dele de síntese é reduzida por aqueles fatores que a gente discutiu, né? Forma mais de um enantiômero e por aí vai, certo? Então a resposta da letra A forma que influencia a estrutura do aleto, né? A disposição aqui, a geometria desse aleto, o impedimento estérico. Olha só o que a gente fala. Por que esse aleto terciário para a reação SN2 praticamente não ocorre, né? Porque ele está impedido estericamente. Estéreo, o efeito estérico é o efeito geométrico. Tem esses grupos blindando esse átomo de carbono. Então aqui, ó o argumento que eu vou utilizar para vocês ir absorvendo esses vocabulários aqui da química orgânica, né? Impedimento estérico. Certo? Então a estrutura do aleto, então, está bem aí discutido, então, a letra A. A gente já resumiu bastante aqui com esse exercício. Discuta, então, como que o grupo abandonador afeta a reação de um aleto. Gente, aí aqui o grupo abandonador tem certeza, né, que vocês vão lembrar desse negócio. Então, eu vou colocar aqui a estrutura do aleto, eu não vou colocar com o que ele está ligado, tá? Porque de todo jeito, em todas as reações, vou pegar um exemplo aqui para a gente estudar. Se for uma reação SN2, o nucleófilo vai ter que aproximar desse carbono e romper essa ligação, certo? E para uma reação, então isso aqui é uma reação SN2. Se for uma reação SN1, esse rompimento ocorre antes da aproximação do nucleófilo. Esse rompimento ocorre para formar o carbocátion, certo? Então, está aqui a formação do carbocátion. Então, o efeito do grupo abandonador vai ser o mesmo para as duas reações, né? Porque quanto mais fácil quebrar essa ligação, melhor vai ser para a reatividade, a reação ocorre mais rápido. E o que a gente discutiu quanto à força de ligação? Qual ligação que é mais fácil de ser quebrada? Aquela que é formada por átomos de tamanhos muito diferentes. Então, se eu for pegar lá a configuração do carbono, a configuração sem hibridização, lógico, né? 2s2, 2p2. Do flúor, com a configuração do flúor, da camada de valência, né? Lógico, eu estou fazendo a camada de valência. A do flúor, ela é assim, 2s2, 2p5. O flúor tem duas camadas semelhantes à do carbono. Então, essa ligação carbono-flúor é uma ligação muito forte. Mais forte do que a ligação carbono-cloro. Carbono, duas camadas, o cloro, três camadas. Depois do cloro, o bromo. Então, a ligação mais forte, né? Aqui está em relação à força de ligação, cuidado. Esses sinais aqui eu estou discutindo a força de ligação. Então, duas camadas, o cloro 3, o bromo 4 e o iodo com 5 camadas. Então, a ligação com o iodo aqui é a ligação mais forte de ser quebrada, certo? Então, está aqui a fila de força de ligação. Se essa ligação do flúor é a mais difícil de quebrar, a mais fácil é do iodo. O iodo, então, é o grupo abandonador vamos colocar assim, melhor grupo abandonador. Se é o melhor grupo abandonador, é o que apresenta uma maior taxa de reação, ou velocidade, né? Então,
Dos haletos, o mais reativo, então, são os iodetos, né, os haletos, os carbonos ligados ao iodo, comparando desses quatro aqui. O flúor vai ser o menos reativo porque a ligação é muito forte. Aí lembra o efeito lá da anãzinha com o jogador de basquete? Como se o carbono fosse a anãzinha, o jogador de basquete é o iodo, né? Então, átomos com tamanhos muito diferentes, a ligação vai ser enfraquecida, vai ser o melhor grupo abandonador. Beleza? Deixa eu retornar aqui então para o nosso exercício. Abrir a aba errada. Cadê? Deixa eu ver aqui. C. Reatividade do nucleófilo. Gente, vocês lembram que a gente discutiu o seguinte? Que na reação SN2, deixa eu anotar isso, né? Vou colocar aqui letra C. Na reação SN2, a velocidade da reação, ela não chama SN2 porque ela depende, aqui tem a constante da reação, a velocidade não depende da concentração do haleto e da concentração do nucleófilo, não é isso? E na reação SN1, a velocidade da reação, ela depende da concentração do haleto, certo? Então, a força do nucleófilo, ela direciona, quanto mais forte for o nucleófilo, mais ela ajuda a SN2. Quanto mais fraco for o nucleófilo, menos ela ajuda a SN2, certo? Então, na reação SN1, o nucleófilo não interfere na velocidade da reação. E é lógico que se for um nucleófilo muito forte, ele contribui para a SN2. Se for um nucleófilo mais fraco, ele contribui pouco para a SN2. Então, se tiver uma reação, um carbono secundário, um haleto secundário, em que há uma competição SN1 e SN2, a força do nucleófilo vai ser um dos fatores decisivos para direcionar a reação. O nucleófilo forte contribui muito com a SN2, a reação toma esse caminho. O nucleófilo mais fraco contribui pouco para a reação, ele toma o caminho SN1, certo? Então, olha só, a gente já discutiu então a estrutura do haleto, o grupo abandonador e agora a força do nucleófilo. Lembrando que a gente comparou a força do nucleófilo com a força da base, né? Ácidos fracos geram, os nucleófilos geram bases fortes, né? Que bases fortes tendem a ser bons nucleófilos. Vamos lembrar de alguns? Ó, a água, por exemplo, ela tem uma acidez relativamente baixa, né? E ela gera, então, uma base conjugada. Ela gera uma base conjugada muito forte, certo? Então, essa é um nucleófilo bom. E a água, se a gente for discutir aqui, então, através de um ácido forte, lembra? Quem que é o pai da base? É só você pôr um hidrogênio. Se eu estiver discutindo, então, eu estou discutindo água e OH-. Quem que é o melhor nucleófilo dos dois? Eu falei aquela manha, né? Geralmente, quando a gente tem uma estrutura aniônica, que é uma carga inteira negativa, a tendência é ele ser o melhor nucleófilo, certo? É um macete mesmo para a gente resolver essa situação. Mas, se eu quiser descobrir qual que é mais forte, ó, o que eu fiz? Chuchei um hidrogênio aqui. Então, chuchou um hidrogênio nessa estrutura, eu tenho a água. Aí eu vejo que a água, ela é um ácido fraco. Lembra que uma base conjugada, ela veio de um ácido, né? Então, eu, investigando a estrutura dessa molécula, nesse caso H2O, como ele é um ácido fraco, ele gera uma base forte. Bases fortes geralmente são bons nucleófilos, né? E se eu quiser comparar com a força do H3O+, o H3O+, é o íon hidrônio, é o que determina a acidez de determinados ácidos, essa quantidade que libera é um ácido forte. Um ácido forte em meio de água, né, ele vai produzir aí, um ácido fraco, deixa eu colocar assim, para ficar mais direta essa discussão, tá? Se ele perder um próton para alguma espécie, não precisa ser a água, tá? Só para a gente não colocar isso. Essa espécie que
estava aqui, que eu chamei de B, vai pegar um próton, não vai? Então isso aqui é a espécie pegando o próton. Então tinha uma espécie B, doou um hidrogênio para essa espécie B, formou esse composto, e a base conjugada, quando ele perde um próton, é água. Se ele é um ácido forte, ele gerou uma base conjugada fraca. Uma base conjugada fraca. Então, compreenderam isso? Se eu estiver discutindo a força de 2 nucleófilos, eu vou acabar analisando para facilitar esse exame aí desses nucleófilos. Você vai analisar qual foi o ácido conjugado que gerou esse nucleófilo, e a partir disso, se você vê que um é ácido forte e o outro é ácido fraco, ele gera bases conjugadas com diferentes forças, né? Um ácido forte gera uma base conjugada fraca, então é o nucleófilo mais pobre. Uma base forte veio de um ácido fraco, e vai ser um composto sendo um bom nucleófilo. Então é dessa forma que a gente faz esse tipo de análise. Se ele der os Ka ou pKa, aqui a gente fez uma análise mais com base no nosso conhecimento. Se ele te der o pKa ou Ka desses compostos, facilita muito a nossa vida, certo? Então, em cima do nucleófilo, a discussão ela tinha parado por aqui, né? Aquela discussão que eu fiz antes. Aqui eu só exemplifiquei quando a gente está comparando dois nucleófilos diferentes. Então, vamos aqui para a letra D. A estereoquímica da reação. Como que a estereoquímica da reação afeta aqui nas reações SN1 e SN2, né? Deixa eu lembrar aqui da reação SN2. Assim que fica melhor a gente visualizar. Lembrando que a cunha cheia é aquela projeção que está para frente, né? Da tela, ou do quadro, ou do papel que você estiver desenhando, e a tracejada, a cunha tracejada está para o fundo. E isso é uma forma de a gente representar as moléculas de forma tridimensional, né? Na reação SN2, vamos colocar que esse aqui é o grupo abandonador, o X. A partir do momento que o nucleófilo ataca essa molécula e expulsa o X, vocês lembram que a gente tem uma inversão dessa ligação? Ó, forma nova ligação aqui com o nucleófilo. A gente tem, então, as ligações aqui sendo invertidas, né? Então, é o tal do efeito guarda-chuva que eu comentei com vocês. Quando o nucleófilo entra de um lado, ele inverte as ligações. Se esse carbono for um carbono assimétrico, no qual tem uma isomeria R, ele vai produzir, o produto de substituição dele é o S. Ele inverte, né? Então ele muda o arranjo das ligações químicas. Se for o S, ele vai gerar o produto R. Então, como que funciona a estereoquímica de uma reação SN2? É uma estereoquímica de uma reação. Então vamos colocar lá, estereoquímica, que eu simplifiquei, tá? De uma reação SN2 é uma estereoquímica de uma reação SN2, deixa eu colocar, isso vai ficar melhor. A estereoquímica de uma reação SN2 faz com que se produza o enantiômero com configuração invertida. Beleza? Então, configuração invertida é essa. A gente tinha um isômero R, tem a entrada de um grupo ataque dorsal. Esse ataque faz com que as ligações invertam, que é o tal do efeito guarda-chuva que eu comentei com vocês. Na hora de descrever, vocês notem que eu não escrevi isso, efeito guarda-chuva é só uma forma da gente tentar memorizar isso, foi a forma que eu aprendi na época do professor lá da universidade, né? E eu tô da universidade que eu cursei, e eu
estou tentando passar essa mesma forma para vocês. Reação, então, SN1 já é diferente, porque na reação SN1, esse aleto, ele sai, né, tem o abandono do grupo lá do átomo de halogênio, e aí a gente tem, então, a formação do carbocátion que tem uma geometria planar. E aí o nucleófilo pode ter um ataque tanto pelo lado do carbocátion quanto pelo outro. Lembra que eu falei que se assemelhava a uma folha de papel? Então o carbocátion tem essa estrutura. Então o ataque pode ser frontal ou dorsal, dos dois lados, né? Isso, gente, faz com que você produza dois isômeros, tanto o isômero R quanto o isômero S. Isso se o aleto for um aleto com carbono assimétrico, que o pessoal falava antes que carbono quiral, né? Mas se você tem um carbono assimétrico, uma isomeria, ele vai produzir a configuração retida e a configuração invertida. O SN2 era só invertida, o SN1 produz os dois. Isso, muitas das vezes, é uma inviabilidade técnica, né? Você produzir essa mistura aí, muitas das vezes isso não é interessante de se obter. Melhor você obter só um, ou você obtém um R ou você obtém um S, certo? Isso é melhor, como a gente já discutiu nas últimas aulas, beleza? Então, na questão 1, foi um apanhado bem teórico das duas reações, em que a gente pôde revisar o mecanismo das duas, certo? Tanto da reação SN1 quanto da reação SN2. Beleza? Na próxima aula aí, eu vou postar a resolução de outros exercícios com esse tipo de assunto. Das reações de substituição de aleto, mononuclear, né? E a binuclear. Certo? Gente, então obrigado. Até a próxima aula.